Então, a paz do Senhor Jesus para todos, ou a boa tarde para todos, ou a hora que alguém for assistir este vídeo. Nós estamos gravando um vídeo a respeito do batismo nas águas, para as pessoas saberem o que é o batismo nas águas, ou pelas águas, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos fala no começo lá, que em Pedro, 1 Pedro 3,20, nós vamos ler, vamos ficar com a Bíblia, porque é pela Bíblia que ela é a nossa bússola, ela é tudo para nós, é a nossa meta, a direção, é alguma coisa que Deus deixou para nós irmos para o céu, obedecer a sua palavra. Então nós vamos ler agora primeiro 1 Pedro 3,20, 21, que se encontra lá perto, aqui está meu netinho do lado, que quer saber a respeito do batismo, e nós vamos estudar junto dentro da palavra de Deus o que é o batismo. O batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, com fogo e assim por diante. Bom, Deus te abençoe os ouvintes e a quem chegar esse vídeo. O Tiaguinho, Apocalipse, vai perto de Apocalipse, achou? Sim. Por aqui assim. Primeira Pedro 3, 20 e 21, vamos ler a palavra de Deus que diz para nós assim, não é lá o batismo, mas está falando do batismo. 1 Pedro 3, 20 e 21. O 19 diz assim, 3,19, falando a respeito lá dos dias de Noé, que diz assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões, e quando Jesus foi lá tirar essas pessoas de prisões, era no tempo de Noé. No tempo de Noé não tinha condenação, amém? Deus salvou só a família dele, e os que não entraram na arca ficaram para trás. E você vai ver que lá os que foram salvos, a Bíblia, Pedro diz que vão ser salvos pelas águas. Então diz assim a palavra do Senhor. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvarem. Então estavam quase na arca, para eles ser salvos. Porque haveria de vir uma condenação que mataria um, e por ele estar na arca eles se salvariam. Versículo 21. Que também como uma verdadeira figura. Então nós vamos entrar no batismo para ver sobre essas coisas. Agora vos salva. Batismo não no despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. E para nós termos uma indagação perfeita, nós temos que examinar a Bíblia. Senão você se perde, a gente se perde e não sabe o que acontece. Por isso, nós vamos continuar lendo a Bíblia em nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos ler em Gálatas, 3:27, voltando um pouquinho para trás, quase assim, vou passar umas folhas. Aos Gálatas, a igreja já está aqui já foi inaugurada pelo Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecostes, e agora acho que Paulo está falando aos Gálatas aqui, as cartas de Paulo à igreja, aos Gálatas 3:27. Agora Deus está falando diretamente com a igreja. Achou? Não. Mas achou Gálatas, Hebreus, Timóteo, Colossenses, tá vendo? Aqui são as cartas, aos Gálatas. 3:27. Nós estamos examinando as Escrituras. Jesus disse examinar as Escrituras porque são elas que de mim testificam. Ele é o dono da Bíblia, ele é o dono do mundo. Jesus Cristo, ele é o herdeiro de todas as coisas que Deus fez para ele herdar. E ele herdou e nos trouxe salvação. Amém? 27 diz assim a palavra do Senhor.
Vamos ver um pouquinho mais para cima, que diz assim o 24 ou 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio e nos conduziu a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, só vamos ser justificados pela fé em Jesus Cristo. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio ou de professores, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Amém? Então aqui é um começo, que a Bíblia, Jesus teve aquele batismo, batismo com fogo, o batismo que só ele passou, foi o batismo de dores, aquelas coisas todas, e que ninguém poderia passar para que nós pudéssemos, para ele pudesse nos salvar. E hoje é tão simplesmente obedecer o que ele manda, o que ele deixou para nós, se batizar nas águas. Amém? Nós vamos continuar examinando as Escrituras em nome do Senhor Jesus Cristo. No tempo de Abraão, Deus deu um pacto para Abraão. Abraão era um homem sozinho, Deus disse que faria dele uma grande nação. E deixou, mesmo ele fora da circuncisão, Deus começou, abençoou ele, até lá na frente, Deus fazendo um pacto com ele dali para frente, porque a nação começaria a vir, e essa nação é o povo de Israel. E Deus fez um pacto com Abraão sobre a circuncisão, não é? E agora todos os judeus, ou que queria ter parte dos judeus, ou ser judeu, ou fazer parte da família de Abraão, tinha que ser circuncidado. E hoje todos os judeus são circuncidados a ponto do próprio Jesus Cristo. Primeiro João Batista veio, com 8 dias foi levado ao templo para ser circuncidado. Jesus vem com 8 dias, vai ao templo para ele ser apresentado e circuncidado. Então dali para frente, tudo acaba. Porque Jesus Cristo veio dar uma nova ordem, uma ordem espiritual. Uma ordem não porque o povo dos judeus não entenderam, porque eles viviam debaixo da lei. Jesus Cristo veio, se fez maldito por mim e por você, para que essa lei fosse extinguida. E hoje quem está em Cristo não está mais debaixo da lei. Hoje nós servimos o Senhor pela fé. Amém? Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler alguns versículos para os irmãos, em nome do Senhor Jesus, que se encontra em Mateus 13:13. Agora fica fácil, né, Tiago? Mateus 13:13. Será que é 13:13? É 3:13. Isso que eu estou vendo. Mateus 3. É o batismo de Jesus. Vamos acompanhar, ver o que a Bíblia nos diz. Se passou com Jesus, vai se passar com nós. E assim por diante, porque era a palavra de Deus. 3:13, acharam? Show? Diz assim a palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado. Mas João se opunha-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Olha o que Jesus responde. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Por que justiça? Porque você vai ver, Deus já tinha falado com João: olha, aquele homem que vier até a ti, você vai ver descer sobre ele em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo. E o Espírito Santo ninguém vê. Amém? Então era um sinal para João, Deus deu um sinal para João, que ele ia ver alguma coisa, uma sombra assim, pousar na cabeça de Jesus ou desse homem quando viesse para ser batizado. E quando Jesus viu, a Bíblia, João fala que ele viu esse sinal. Então era um sinal tão somente para Jonas, era um sinal tão somente para João e mais para ninguém. E hoje a turma pensa que o Espírito Santo é pombinha e assim por diante, não é assim? Porque errais por não examinar as Escrituras.
Então nós temos que examinar as Escrituras, porque Deus é Espírito. Então foi somente um sinal que Deus tinha dado para João, para que João percebesse quem era Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então agora a Bíblia fala aqui no versículo 16 de Mateus 3,16, e sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Amém? Então o Espírito é Espírito, ninguém vê. Então somente seria uma sombra, alguma coisa assim, uma forma cópia, mas tão somente para João. Aí João 17 diz assim, e 17 de Mateus vai dizer, e eis que uma voz do céu dizia, tá vendo? É o próprio Deus falando de Jesus Cristo, e você vai ver que na palavra do Senhor, tudo vem com testemunha, tudo vem com não só um versículo, mas vem 2 e 3. Um versículo isolado na Bíblia pode anular ela, amém? Não existe isso dentro da palavra de Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Ele nunca pega, fala uma coisa aqui na frente, e lá atrás vai falar outra, amém? Então vamos continuar lendo a palavra do Senhor, que diz assim, o próprio Deus falando para João em Espírito. No 17, eis que uma voz do céu dizia, vamos ver essa voz, o próprio Deus falando do seu filho. Este é o meu filho amado, em quem me compraram. Amém? Então João ficou sabendo que ele era o filho amado. Depois lá para frente, em outros lugares que está escrito lá em Marcos, em João, a Bíblia fala que ele começa a testificar do Senhor Jesus e dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele começou a fazer aquilo, ele fez como estava fazendo com certeza, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então cumprir, a Bíblia fala aqui onde nós lemos, para que tinha que cumprir a justiça. A justiça é a palavra de Deus. O que é a justiça? Você não pode tirar nem acrescentar. Amém? Se você mexer nela, você fica fora dos planos de Deus. Você vai ser amaldiçoado com as maldições que a Bíblia nos diz que tem. Tá bom? Então vamos lá. Em João, Evangelho de João 1:28. Vamos ler a Bíblia. Eu amo a palavra do Senhor. Você vai ver nenhum versículo um contra o outro aqui. Evangelho de João. Achou? Uhum. Está mais perto do que eu. Evangelho de João, o que eu falei? É 1:21. Aí, Luquinhas, está mais esperto do que eu. Evangelho de João 1:21 diz assim, vamos ler. Olha que coisa linda, um pouquinho mais para cima. Vamos ler o 1:18, que diz assim, Deus nunca foi visto por... Está escrito aí. Deus, 18. 18? Deus nunca foi visto. É que não diz isso não, vô. Evangelho de João, você está onde? Você está em Mateus, filho. Ah. Tá? Evangelho de João. Aí já chegou, né? 18? Vamos ler o 17 primeiro. Lê para nós. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém. E o 18, que diz? Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está nos seios do Pai, o fez conhecer. Então, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Nós sabemos que Jesus Cristo é nosso Deus, é nosso Pai. Nós sabemos que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Nós sabemos que Jesus Cristo é o primeiro, o último, o alfa e o ômega, aquele que haveria de vir. Então nós sabemos de todas essas coisas porque Deus deixou para nós escrita na Bíblia. E a Bíblia é para os que crê. Quem crê é bem assim. Então tá bom, vamos continuar lendo, meditando sobre o batismo e vamos perceber alguma coisa, que o batismo não salva, mas o batismo faz parte da salvação. Amém? Em nome do Senhor Jesus.
Versículo 19 diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram, pois: és tu Elias? Disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram, pois: quem és? Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Elias. Amém? Então estava escrito: endireitai o caminho do Senhor, que estava todo torto, caminho lá para trás, ninguém mais andava na palavra de Deus, ou na lei. Então Deus mandou João Batista primeiro, endireitando o caminho do Senhor. Vamos ler agora o versículo 29, dando continuidade nesses mesmos versículos. No dia seguinte, João viu, agora o 29, está lendo? Acompanhando? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele da qual eu disse que após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Amém? E nós sabemos que primeiro quem nasceu foi João Batista e não Jesus. Então agora aqui, como João Batista tem a revelação espiritual, está dizendo que ele veio primeiro. Primeiro é só coisas de Deus, irmãos, coisas espirituais, amém? Quando Maria foi visitar a sua irmã, Isabel, quando a saudação chegou aos ouvidos de Maria, João já estava lá pulando dentro da barriguinha de Isabel, de alegria, porque veio uma saudação da mãe do Senhor dela. E de João também. E Maria ficou contente e disse: da onde me provém vir a mãe do meu Senhor? Amém? Então sabemos que João nasceu primeiro, depois nasceu Jesus. E aqui está falando que Jesus era antes dele. Antes dele porque são coisas espirituais, antes deles porque ele era o próprio Deus. Versículo 31, eu não conhecia, mas para que fosse manifesta a Israel, vim eu por isso batizando com água. Está vendo? Então veio João batizando com água para o arrependimento. Os discípulos foram batizados nesse batismo para arrependimento. Versículo 32, vamos prestar atenção. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu sobre... João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que mandou a batizar, então quem mandou batizar foi Deus, Quem mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vis descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Nossa, coisa muito linda, irmãos, amém? Antes de ninguém ter o Espírito Santo, não. João vem falar para mim e para você, para todos nós. Esse homem que está vindo aí, ele tem a pá na mão, machado na mão. Toda árvore daqui para frente que vier, se não der fruto, ele vai cortar. João falou que é ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Os irmãos estão entendendo? Agora nós temos um corpo, é ele que faz todas as coisas. Mas aí ele é Deus, o outro é Deus, não, Deus está em Cristo e acabou. A Bíblia diz que aos Hebreus, que Deus, havendo outrora falado de muitas maneiras aos profetas, hoje fala pelo seu Filho. Então nós cremos em tudo que Jesus está falando. Amém? E nós temos que crer. Porque ele é o verbo, ele é a palavra que estava lá no princípio com o Pai e agora foi manifestada a nós. Então vocês estão vendo aqui que João disse
que aqueles a quem vires descer, então era um sinal para João, como se fosse alguém falando assim, ó, você vai estar batizando lá e vai chegar alguém com um chapeuzinho lá, é esse que é o fulano de tal, né? Porque João não sabia. Então o Espírito Santo, tão somente em forma de uma cobra de uma pomba, era um sinal tão somente para João e mais para ninguém. Você vai ver que depois as pessoas se perdem e faz pombinha, aquelas coisas todas, e isso a Bíblia não ensina, tá bom? Então vamos continuar lendo um pouquinho. Nós estamos falando sobre batismo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vocês estão vendo que a Bíblia, nós estamos aqui ensinando. E foi o que Jesus mandou fazer, não é? Se você não ensina, como que as pessoas vão saber? E Jesus Cristo, quando veio pregando o Evangelho, ele mais ensinava do que pregava. Não é igual aos dias de hoje. É diferente, amém? Então os discípulos foram todos batizados no batismo de João. O batismo de João é para o arrependimento, né? Agora nós vamos ler Mateus 28, 16. A Bíblia não aceita versículos isolados. Amém? Por isso a Bíblia diz que nós temos que meditar nela, será? Né? Porque o versículo não é contra outro versículo. 28, 16. Achou? Uhum. Então vamos lá, que diz assim. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Não tinha o Espírito Santo, estava duvidando. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É isso? Então agora ninguém tem poder, não. Ali ele é que manda, ele é Deus, ele é o herdeiro. Amém? No céu, na terra e debaixo da terra. É assim que diz a Bíblia ou não? Então tá bom. Aí ele fala assim, portanto, ide o quê? Ide ensinai. Está mandando ensinar, o que nós estamos fazendo aqui. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos prestar atenção. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então vocês estão vendo agora no versículo 20, que ele fala, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Será que ele parou por aqui? Ou será que ele continuou mandando, continuou falando? Então nós temos que examinar a Bíblia, porque o versículo não é contra o outro versículo. Agora nós vamos para Marcos, falando as mesmas coisas. E eu falei as mesmas. Jesus não vai falar num lugar uma coisa, e Jesus vai falar em outro lugar outra coisa diferente. Deus não faz isto. Amém? Marcos 14, 15, 16. 14, 15, 16. Achou? Uhum. Então nós vamos ler o 15. Porque aqui Jesus está dando uma ordem igual deu lá em Mateus. Que diz assim. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Tá bom, mandou pregar o evangelho. Lá em Mateus já não tinha esse evangelho. E aí, como que fica? Esse evangelho haveria de vir, mas depois só do Pentecoste. Como que fica? Por isso, nós temos que examinar as Escrituras, para nós não errar, porque julgais ter nela a vida eterna. Então temos que examinar. Então diz assim, e disse-lhe por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então alguém vai falar para mim, nossa, mas está falando que o evangelho lá não tinha? Não, o evangelho no tempo de Jesus só estava com Jesus. É ele que veio trazendo boas novas de salvação para nós. Mas a mente dos seus discípulos ia ser só aberto lá para frente.
Né? Então, os 11 discípulos, 12 discípulos que foram escolhidos, então somente era para testemunha daquilo que Jesus passou, daquilo que eles viram e ouviram. Amém? Então, eles viram e ouviram, lá para frente eles vão continuar falando daquilo que eles viram e ouviram. Então, vamos lá. Versículo 16 diz assim: quem crer, é isso? Versículo 16? É quem crê mesmo? É. Então, tá vendo? Que tem que ter uma crença. Quem crer e for batizado será Salvo. Mas quem não Crer, será, condenado. então será condenado ou já está condenado. Então aqui uma nova ordem, alguma coisa melhor do que lá no Velho Testamento, mostrando um caminho para mim e para você de salvação. Aí ele fala no 17: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Tá vendo? Aparece alguma coisa aqui mais forte. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não se fará dano algum, porém a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor depois lhes de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aí você vai meditar na palavra do Senhor, que essa direita aí é a direita do poder, irmão. E Deus não tem direita nem esquerda, Deus está em tudo é lugar, amém? Aqui está falando sobre o poder que ele recebeu. Eis que todo poder é me dado nos céus e na terra. Então agora essa é a direita. Ele tem toda a direita e direito dele. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que o haviam de seguir. Então Jesus Cristo abençoa eles, e você vai ver que eles não eram batizados com o Espírito Santo. E um pouquinho mais na frente, a Bíblia fala que Deus sopra sobre ele o seu Espírito para eles pregarem o Evangelho aos povos do reino. E os povos do reino não eram gentios, os povos do reino eram os próprios judeus. Por isso Jesus diz para eles: vocês vão entrar no meio de lobos, devoradores. Mandou você ser prudente. Então, estava falando para eles serem prudentes, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele estaria no meio dos lobos, e os lobos eram os judeus. Amém? Então, vamos lá, agora nós vamos para Lucas. Lucas 20. É João. Isso aqui é um estudozinho bem pequenininho do batismo nas águas, amém? Porque Jesus mandou ensinar, nós estamos ensinando. Lucas 24 é as mesmas passagens lá de trás. Por isso esses 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, amém? São os 4 evangelhos do Senhor, dizendo de que maneira ele viria de representar. Ele veio com rosto de leão, como rosto de bezerro, e todos eles têm o seu significado. Então a Bíblia fala, veio com o rosto de homem e veio como o rosto de águia. Este rosto de águia, só quando ele estava aqui, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos lá, João 24, 44. Às vezes a passagem, mas com alguma coisa mais acrescentada. Diz assim: e disse-lhes, são essas palavras que eu vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, quando Jesus disse: Pai, tudo em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado, ali ele cumpriu tudo de bom e tudo de ruim, levou junto com ele no sepulcro, amém? Para que no outro dia, quando ele ressuscitasse, viesse um novo dia para mim e um novo dia para você. Versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então Deus somente soprou sobre eles
para eles ficarem firmes até depois que Jesus subisse, mais 50 dias, para eles esperarem até o dia de Pentecostes. E se Jesus não sopra sobre eles, eles voltariam tudo a pescar, voltaria tudo para o mundo. Você vai ver que depois que Jesus sobe, Pedro voltou a pescar e não sei o que lá. E só não acontece coisa ruim com eles, ou então eles não ficam para trás, porque eles eram escolhidos. Amém? E graças a Deus nós somos escolhidos por Deus também. Né? Então não temos para onde correr, a não ser ficar com Jesus. Versículo 15, 45 diz assim: então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Vamos meditar um pouquinho o que diz a palavra do Senhor. Nós vemos lá em Marcos que é em nome. Nós vemos lá agora diz aqui no 47, em Lucas: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Então aqui está falando uma coisa esquisita, hein? Aqui lá em Marcos falou que era do seu nome, aqui em Lucas está falando que é em seu nome, por que lá em Mateus tem alguma coisa diferente? E sendo que não estava diferente na escritura verdadeira, alguém mexeu lá, alguém adulterou aquela passagem, mas deixa para lá, foi permitido por Deus que assim acontecesse. Vamos lá. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, está vendo? Em todas as nações, começando por Jerusalém, Brasil, o mundo inteiro, e a Bíblia está em todos os lugares, amém? Para nós meditarmos nela e crermos naquilo que está escrito. E destas coisas sois vós testemunha. Então Jesus pega os discípulos, primeiro para ser testemunha dele, então depois vão ficar no Pentecostes, vão receber o Espírito Santo de Deus para continuar fazendo as coisas de Deus, que Jesus parou porque ia subir ao céu, ia deixar o Espírito nos filhos da igreja. Amém? Então vamos lá, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém? Então, eles não tinham poder, eles não sabiam nada da Bíblia, eles não conheciam nada da Bíblia. Então, agora Jesus Cristo agora está dando uma nova ordem para eles, dizendo que a promessa do Pai era a promessa que estava lá em Joel. Amém? Nós vamos ler lá para nós não ficarmos falando sem estar lendo. Amém? Então, nós vemos aqui que eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém? Então vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Então aqui em Marcos diz que quem crê será salvo. A Bíblia diz que em Lucas, Deus abriu-lhes o entendimento, até o Pentecoste. E no 47 diz que em seu nome se pregasse o arrependimento do pecado. Amém? Então você vai ver que para nós você tem que se arrepender e receber alguma coisa em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que veio morrer para que os nossos pecados fossem apagados. Vamos lá para Joel. Evangelho Joel 2:1. Ele estava falando que era a promessa do Pai. E a promessa do Pai estava voltando para o Novo Testamento, ou para o Velho Testamento. Eu vou achar aqui Daniel. Achou Daniel? Ainda não. Não? Daniel, Oséias. Achou por alguma coisa assim? É na página... Oséias eu achei. Tá bom, então vai voltando para o Novo Testamento. Como se estivesse voltando para o Novo Testamento. Ah, aparece Joel. Apareceu Joel? Ezequiel. Não, vai cá. Voltando pro velho. Voltando pro velho é pra cá, né? Você tá vendo? Joel. Achou? Então, em Joel 2:1, nós vamos ver assim, dizendo dessa maneira.
Cadê? 2:1 diz assim: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Amém? Coisa linda, né? Vamos lá, agora 2:17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre os alpendres e o altar, e digam: poupa o seu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnios dele, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Bom, sabemos que o povo de Israel deixou a desejar com Deus. Amém? Aí no versículo 18 diz: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Isto é, se eles fizerem essas coisas certas. Versículo 23, Joel 2:23. Está falando de Jesus, disse lá que era a promessa do Pai. Agora em Joel 2:23 assim: ó vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer sobre a chuva a temporânea serôdia no primeiro mês. Essa chuva serôdia aqui, para o povo de Israel, é uma chuva mesmo lá para o deserto, mas para nós é a descida do Espírito Santo. Amém, irmãos? 25 diz assim: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, a locusta, e o pulgão, o orugo, e o meu grande exército, que enviei contra vós. Comereis abundantemente, ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, que alguma coisa vai acontecer de bom para eles. Aí diz assim no versículo 27, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Aconteceu isso com Jesus. Jesus veio para o que era seus, e os seus não receberam, perderam a misericórdia de Deus. Amém? Então você vai ver lá depois do Pentecostes, aí a Bíblia diz que vai vir bênção para mim, bênção para você, mas são tudo coisas espirituais. Aqui Deus está falando sobre os judeus. Versículo 28, Jesus esteve no meio deles, olha o que diz no versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Então veio Jesus, primeiro faz a parte dele, que está no versículo 22, 27, e depois, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito, ele vai subir ao céu, e depois derramar o seu Espírito. Versículo 29 diz assim: também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Agora já para os nossos dias, essas coisas ruins que estão acontecendo. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tudo isso que nós estamos passando agora aqui são os grandes dias do Senhor. Mas não é para o povo judeu e nem para aqueles que não creram. É um sinal para nós que Jesus está à porta, e uma hora dessa nós estamos caindo fora daqui e vamos estar com o Senhor Jesus lá nas nuvens, porque Deus vai vir nos arrebatar. Versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será, o nome do Senhor é Jesus, irmão. Não é Jeová Jireh, Jeová Shaddai. O nome do Senhor Jesus o nome de Deus é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Está falando e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, na Bíblia não tem dois senhores, é um só Senhor. Amém? E o nome do Senhor Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai. Será salvo, porque no Monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. E nos restantes que o Senhor chamar vai ser pela igreja, irmãos. Depois que inaugurar a igreja. Amém? Então, para acontecer isso aqui, agora nós vamos lá para Atos dos Apóstolos. Lá sim, agora a igreja vai ser visitada. A igreja vai nascer para cumprir tudo isso que nós estávamos lendo aqui lá para trás. É assim que Deus, que são as coisas de Deus.
Deus vem, faz as coisas espiritualmente e depois as coisas vão aparecendo, porque Ele chama a existência as coisas que nunca existiu. Esse é o meu Deus. Atos 1. Atos 1 diz assim, e fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Tá vendo? E agora aqui, não sei se é Lucas, que está falando as coisas bem mastigadinho para mim e para você, sobre aquilo que Jesus fez. Não deixou nada lá para trás, nem para frente, para que não, porque a revelação viria pela igreja do Senhor. Versículo 5. Não, versículo 4. Atos 1, 4. Lucas falando. Estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, para que esperasse a promessa do Pai, onde acabamos de ler lá, que disse ele, de mim ouviste. Então está falando lá que Jesus falou para eles esperar a promessa do Pai, nós lemos lá, ele falou mesmo, Então agora aqui, tá vendo? Uma palavra dando sequência com a outra, ela não sai fora. Quando um versículo sai fora do outro, alguma coisa está errada. Não por Deus, mas o homem que mexeu. Versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Então João veio batizando para o arrependimento, então só para o arrependimento, não tinha o batismo com o Espírito Santo. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí ele fala, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a dizer, recebeu o Espírito Santo para falar de Jesus. Amém? O Espírito Santo foi dado aos discípulos para pregar o Evangelho, este Evangelho. O Espírito Santo foi dado ao Senhor, aos discípulos e à igreja para falar dele. Nada mais do que isso. Amém? Eu estou falando da Bíblia, não estou falando nada mais do que isso. Nós cremos na Bíblia. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas uma nuvem e recebeu ocultando os olhos. Versículo 11. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, o mesmo Jesus que subiu, um dia ele vai descer, amém? E aqui está falando com o povo galileu, o povo judeu. E o povo judeu, Jesus vai descer para vir buscar aqueles 144 mil, que lá no fim vão ser perseguidos, porque perseguiram os apóstolos lá atrás, perseguiram Jesus, perseguiram os filhos da igreja e nos persegue também. E tudo isso pela palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Versículo, agora vamos... Bom, acho que dá para ler tudo, né? Vamos ler tudo? Uhum. Se ficar mais bem claro. É meio comprido. Versículo 15. 1,15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta, era quase de 120 pessoas. 120. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse essa escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, esse adquiriu o campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se, arrebentando pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, tome outro seu encargo. Está vendo? Estava escrito lá atrás, que ia acontecer isso com Judas, e aconteceu. É assim que funcionam as coisas de Deus.
Deus, tudo que está acontecendo, foi Deus quem falou e não pode mudar. Nem o tempo, nem o homem, nem o demônio. Quem está entendendo? Isso é Deus. Vamos lá. Só que antes, ele vem e fala, depois as coisas acontecem. Por exemplo, o anticristo está vindo aí, não é? Sabendo que vai sair de algum lugar aí, mas já falava dele, só falta ele aparecer. Amém? O apóstolo Pedro fala que Jesus não vai vir buscar a sua igreja em que, antes de aparecer o anticristo. No anticristo nós estamos os dias ali, vamos ficar espertos, porque numa hora dessa nós estamos indo embora daqui. Versículo 21, né? 21 diz assim: é necessário, pois, que dos varões que convieram conosco no tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo aqui, tá vendo? Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Então os discípulos foram escolhidos para ser testemunho daquilo que eles viram, ouviram, até Jesus subir, depois deixar eles, aí depois para eles dar alguma coisa diferente, que seria o dia de Pentecostes. E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece os corações de todos, mostra-nos qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Vamos ler a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecoste aqui, a Bíblia fala que tem, lá atrás eles tinham os dias de Abib, seria 50, depois de 50 anos, as pessoas que tinham comprado, devendo para os outros, ia ficar, sanado, ia ser perdoado. Então a Bíblia lá atrás parece que chama mês do Abib, né? Então, como existiu lá atrás o mês do Abib, mês do perdão, agora está aqui cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias antes do derramamento do Espírito Santo. Versículo 2:1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Vamos ver. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então todas essas nações, foi aquelas nações que Deus fez separação deles lá na torre de Siloé, na torre de Babel. Na torre de Babel, amém? Deus fez com que eles fizessem confusão e se separassem lá. Aqui Deus está pela língua também juntando eles. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos, médios, elamitas, tá vendo? E os que habitam em Mesopotâmia, aquela cidade lá onde tinha a torre, Judéia e Capadócia e Ponto da Ásia, Frigília, Panfília, Egito e partes da Líbia, junto Cirene, forasteiros romanos, tantos judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então aqui Deus está pegando o povo galileu, enche eles do Espírito Santo, e lá eles vão entender que eles estão louvando a Deus na língua de algum lugar que eles conheciam. Versículo 12. Todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo para os outros: Que quer dizer isso? E outros zombavam, dizendo: Estão cheios de monstros, ou estão bêbados. Pedro, porém, pondo-se de pé aos 11, levantou a sua voz e disse: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejai vós isso notório e escutai-me as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia.
Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, onde Jesus falou lá atrás, que nos últimos dias, quando aconteceu isso, já eram os últimos dias. Por que os últimos dias? Se faz tanto tempo. Quando a Bíblia fala dos últimos dias, porque não pode mexer mais nem para trás e nem para frente. Os irmãos estão entendendo o que quer dizer o último dia? São coisas de Deus. Para Deus, ali for o primeiro, for o último, não importa, não se mexe mais. Quem entendeu? É assim que são as coisas de Deus. Então vamos lá. E que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito. Não tem dois espíritos na Bíblia, viu, irmãos? Do meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naqueles dias profetizarão. E farei parecer prodígio em cima do céu, sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, que agora nos nossos dias está tudo difícil. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então está vendo, Jesus sobe agora, cadê Jesus? Então só ficou o nome dele. Amém? E quando a gente fala nesse nome, esse nome tem poder, o diabo estremece. Porque foi nesse nome que Jesus venceu ele. É assim ou não é assim que diz a palavra do Senhor? Então agora tem um nome aqui que é um nome acima de todos os nomes. Lá no céu, os anjos abaixaram as asas por causa desse nome. Então vamos continuar lendo agora, eu vou até passar um pouquinho mais para frente. Que diz aqui no versículo 2:32. Vamos ler. Lucas falando, Pedro falando. E Deus ressuscitou a Jesus, no que todos nós somos testemunhas. Está vendo os testemunhos aqui falando? De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, está vendo? Tudo lá atrás, a promessa de esperar, derramou isso que vós agora vedes e ouves. Então foi Jesus que derramou para nós agora. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Jesus Cristo era o Senhor de Davi. Lá em Salmo 110 está escrito, Davi escreveu, disse o Senhor ao meu Senhor. Mas ele não sabia nem que estava escrevendo. Mas não era para os dias dele, era para nós, para você saber que Jesus Cristo é o Senhor da glória, que não tem outro Senhor, nem no céu, nem na terra, em lugar nenhum. Então vamos lá. Até que põe os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Então hoje está tudo embaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Menos a morte, mas ele já venceu a morte, mas essa morte ficou para nós. E Jesus já venceu a morte por nós. E hoje quem tem Jesus não morre mais. Amém? Passou da ressurreição para a vida. Versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós o crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos. Lá em Mateus estavam todos eles juntos também. Alguma coisa está errada. Que faremos, ó meus irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Só ele pode apagar pecado. Só o nome de Jesus pode pagar pecado. Não tem nada que substitua este nome. Eu falei nada. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, se os pecados são perdoados, aí depois você vai ser batizado com o Espírito Santo. Vamos continuar lendo, que diz assim, porque a promessa vos diz a respeito a vós, vossos filhos, e todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Espero que Jesus esteja chamando você também, e que você possa ser batizado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você abra sua mente para compreender o que está escrito. Não que eu falo, não que o outro falou, deixou de falar. Amém? A único guia que nós temos, a única coisa boa que nós temos é a Bíblia. Por isso, nós temos que ler a Bíblia, meditar na Bíblia. E aí, vamos continuar lendo. 40 diz assim, com muitas e outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração
perversa. Amém? De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, se agregaram quase 3.000 almas. Isso aqui que a gente vê bastante pessoas dizendo que foi 3.000 almas batizadas. Não foi 3.000 almas. Amém? São poucas almas que foram batizadas naqueles dias. E é que estavam todos juntos. Né? Mais de 3.000 almas ouvindo essas coisas lindas que Deus haveria de fazer. Porque não tinha tempo dos discípulos batizar essas 3.000 almas. Os irmãos estão entendendo? A Bíblia fala então que eles estavam agregados. Quase 3.000 almas. Estavam juntos, mas não foram todos que foram batizados. E perseveraram, presta atenção, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Amém? Então, Jesus vem, dá ordem para a igreja, derrama o seu Espírito, e manda eles ficar daqui para frente na doutrina dos apóstolos. Amém? Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vai ver que os discípulos lá, aí começaram a pregar o Evangelho, e assim por diante. Você vai ver que a igreja gentílica não nasce no dia de Pentecoste. A igreja gentílica nasce na casa de Cornélio, um judeu, um romano, amém? Porque tudo que é de Deus, Deus pegou de fora. As mulheres lá atrás, tudo veio de fora. Ruth, você vai prestar atenção, é tudo de fora que Deus pega, amém? Deus não pegou nada de Israel, nada judeu. A única coisa que ele pegou judeu foi Jesus Cristo, porque nasceu judeu, porque ele tinha uma promessa para com Abraão, e Abraão era judeu, e de lá para cá, Deus tira a sua genealogia, a sua família, lá da tribo de Judá, Deus vai vir fazer o Cristo, o nosso Salvador. Então que Deus possa nos abençoar, Deus possa abençoar o meu netinho, o Luquinhas, para que vai fazer o batismo no lugar certo? Uhum. Fazer certo? Sim. E agora o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Lá está falando. Aí você vai ver, é até perigoso estar falando essas coisas, mas você vai ver que lá não era dizendo, ide por todo mundo, ensinar as nações, batizando-as em meu nome lá. Lá está escrito em meu nome, irmãos. Está escrito não. Puseram na Bíblia, não sei quem pôs na Bíblia, tá? Vamos deixar para lá isso aí, porque... Mas a Bíblia não aceita outra coisa. Lá estava escrito, fazendo discípulos, batizando-as em meu nome. Amém? Então você vai ver que na Bíblia tudo é em nome, em nome, em nome, em nome. E alguém tem que ter um nome. E sabemos o que é nome. Amém? Deus é muito lindo. Amém? Você vai ver essa confusão toda. Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai. Ele vai falar, mas em nome do Pai? Que nome é esse? Nome é assim, o nome do pai antigamente, das famílias, a família da frente pegava o nome do pai lá para trás. Já pode entender? Vamos supor, família de Jacó, ou família de Abraão, veio Isaac, não é? Abraão tinha o nome dele próprio, Isaac tinha o nome dele próprio, e Jacó tinha o nome dele próprio. Amém? Então, quando Jesus, eu vim em nome de meu Pai, e vocês não creram. Se outro vier em seu próprio nome, está falando do anticristo aí, ó, que eles estão atrás de trazer essa paz. Vai aparecer, é bíblico, então nós sabemos disso e vamos ficar firmes no Senhor, que numa hora dessa nós estamos indo embora daqui, tá bom? E que Deus possa nos abençoar. Deus que abençoe o Luquinhas, amém? E esse é o batismo bíblico que nós vemos na Bíblia, não conseguimos ver outra coisa, amém? E Jesus mandou ensinar e nós estamos ensinando, em nome do Senhor Jesus.